Aos queridos irmãos, queridas irmãs, independente da distância que não existe mais nos nossos dias atuais, as fronteiras foram sendo praticamente vencidas. Então, a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, roguemos as bênçãos e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo a favor de todos nós, dos nossos familiares e de tantos e tantos que ainda não tiveram a oportunidade de estabelecer essa relação muito próxima com Ele, Jesus Cristo. Então, novamente, de retorno a esta casa abençoada, a este local, e cada vez que aqui a gente vem, ou aqueles, como o caso do Leandro, que já está aqui e que contribui muito também. Então, a cada momento em que a gente chega aqui nesse púlpito, a nossa finalidade é trazer alguma coisa muito importante, através da mensagem e através da comunicação, porque nós, seres humanos, desde que começamos a nos instalar aqui na Terra, o fator fundamental, principal, para a nossa evolução espiritual, nós sabemos que foi a comunicação, sempre a comunicação. Sem a comunicação, nós não teríamos saído lá daqueles tempos idos da Idade da Pedra, como seres muito primitivos, mas na medida em que nós começamos a nos comunicar uns com os outros, nós começamos também a entender e a desenvolver a necessidade de entender que nenhum de nós caminha só e não temos como caminhar só, porque tudo, na verdade, gira em torno de harmonia e dessa harmonia que nós chamamos de equipe. Para tudo é sempre equipe. Deus, o nosso Pai Criador, nosso Pai Eterno, Ele também trabalha com equipe. Os prepostos dele, como os Cristos, muitos, eles também, todos, os mundos em que eles governam, como no nosso caso aqui a Terra, governada por Jesus, também é trabalho de equipe. Tanto que, quando Jesus, ele se propõe a vir aqui, quando chega o momento exato, o momento certo, então, imediatamente, ele também já faz esse esforço de reunir equipes e mais equipes para que possam trabalhar e que pudesse lhe dar sustentação quando ele estivesse aqui presente e quando ele corporificou aqui no nosso meio. Então, tudo é equipe. Quando ele chega, já estabelece uma equipe, os apóstolos. E essas equipes vão se ampliando. Então, em torno desse tipo de trabalho, de união, que nós vamos vencendo, então, tempos. No nosso caso, hoje, nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão caracteres da perfeição. É o tema que nós busquemos trazer aqui para a nossa reflexão. Caracteres da perfeição. O que significa isso? Bom, caracteres é tudo aquilo que nós possamos reunir para formar o nosso caráter. O nosso caráter real, verdadeiro, que possa demonstrar em cada um de nós a nossa estrutura e já o nosso relativo crescimento, tanto intelectual como moral. Nós sabemos que o intelectual ele avança mais rapidamente. Nós somos muito inteligentes, desenvolvemos muito a nossa inteligência, mas a moral ainda vem bastante atrasada ainda. Daí a necessidade de nós podermos ter um contato maior com as grandes verdades, porque a verdade é a seguinte: o que nos vai dar paz, tranquilidade, segurança, felicidade maior no futuro será quando nós pudéssemos demonstrar a construção de nós mesmos nesse campo do bem, do amor e da caridade. Então, nós trouxemos para a nossa reflexão caracteres da perfeição. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, há um capítulo muito interessante, quando o título é esse: Sede perfeitos. É o título do capítulo 17. Sede perfeitos.
Imaginemos que é um convite, mas além desse convite, ele deixa de ser convite para ser uma convocação. Nós estamos sendo convocados para sermos perfeitos, porque tudo no universo, quando ele demonstra a sua grandiosidade, é porque a perfeição ela está integrada nesse meio. Então, tudo aquilo que nós procurarmos querer de melhor para nós, aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, também tudo isso vai estar voltado para esse mundo da perfeição. Nós temos que nos aperfeiçoar. Então, no Evangelho está assim: sede perfeitos. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, vejamos como é interessante essa questão. Jesus dizendo, Mateus, no capítulo 5, ele está recomendando isso, mas não é dele, de Mateus. Ele está recomendando o que ele ouviu de Jesus, nas reuniões mais íntimas que Jesus fazia com eles, com os apóstolos, com os discípulos, coisas que ele não podia dizer numa forma mais ampla, no meio um público maior, porque ele mesmo já comentava que a maioria não estava preparado ainda. Mas os apóstolos, nós sabemos que eram espíritos de grande escola. Apesar de eles estarem representados aqui na Terra, de uma forma assim, muito simples. Pescadores, dados à terra, praticamente num meio bastante ignorante, e demonstrando esse lado. Só que tem um detalhe: são espíritos de alta elevação, que estavam no programa, se comprometeram no programa, mas quando chegaram aqui para cumprir o seu desiderato, a sua missão junto do Cristo, estiveram num meio muito simples, muito pobre, simples, e seria através dessa simplicidade que podia então ser comentado, apresentado o Evangelho, a boa notícia, porque o Evangelho é a boa notícia, a boa nova, para que isso pudesse motivar as pessoas desesperadas, aflitas, sofredoras, então, para que pudesse trazer essa contribuição. Então, nesse caso, eles vinham bloqueados, mas espíritos de alta escola. Há quem defenda que os apóstolos, discípulos, eles foram sendo assim. Jesus, ele foi chegando e foi convocando um aqui, outro ali, outro lá. Mas nós sabemos que eles já estavam no programa. Eles estavam programados para isso. Jesus, ele não teve dificuldades de saber onde eles estavam, onde eles se encontravam. Então, Jesus não improvisou ninguém. Estavam todos dentro do programa. Mas tudo isso tem a ver com esse chamado. Sede, pois, vós outros perfeitos. Esse chamado é universal aqui no nosso planeta. Não só para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, mas atingindo toda uma coletividade numa forma geral. Aqueles que estavam muito mais à frente, mais inteligentes, com o intelecto muito mais desenvolvido, mas essa é a grande necessidade. Quando ele dizia assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que há um comentário de Allan Kardec aí dizendo que nenhum de nós que buscamos trabalhar a perfeição, e por mais que nós trabalhemos e desenvolvamos essa perfeição, jamais nós poderemos sequer imitar o Criador. Totalmente impossível. Quando ele diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, assim, numa forma muito transcendente, espiritualmente entendendo, é claro que aí nós entramos num mundo relativo, porque Deus, ele é a perfeição absoluta. Deus é a perfeição absoluta. É o amor, é a energia que construiu todo esse universo. Ele é o construtor disso tudo, por ser essa perfeição absoluta. E tudo aquilo que ele utilizou nesse meio como ferramenta para a construção do universo foi o amor. Aquilo que João já defendia, o apóstolo João, quando ele dizia que Deus é amor, essa energia é amor. Então, a gente vê que para
que a gente possa desenvolver esses caracteres, essas características da perfeição, nós sabemos que isso vai empreender em nós uma grande batalha, um grande desafio e um grande esforço, mas também muitas renúncias para que a gente possa desenvolver. Deus, Ele é perfeição absoluta. Por mais que nós aperfeiçoemos nesse campo, nós teremos perfeição absoluta. Nós podemos até ter passado na condição já, como muitos passaram, tido como santos, né, os santos, que é uma grande verdade. Podemos ter passado por anjos, arcanjos, serafins, querubins, nós podemos até chegar numa condição crística, mas nós seremos ainda, a nossa perfeição será relativa. Um Cristo como o nosso Jesus, Ele próprio entende que, apesar de eu e o Pai sermos um, mostrando uma relação de identidade, mas Ele sabe que ainda está dentro de uma questão relativa, só que muitíssimo, muitíssimo superior. Porque não existe, nessa hierarquia crística, não existe dois Cristos com a mesma evolução espiritual. Por mais que seja evoluído, sempre tem alguém ostentando essa parte com uma evolução cada vez maior. Porque o Cristo governa um planeta, faz parte de um sistema solar como o nosso, mas tem Cristos governando galáxias, tem Cristo governando nebulosas, por aí afora. Então são espíritos de altíssima grandeza. E como foi a projeção deles? Como é que aconteceu essa projeção de saírem da forma mais simples, caminhando para chegar onde estão? É claro que é atendendo aquele desafio. Buscando ser depois vós outros perfeitos. E ele mostra sempre o Pai Criador como uma perfeição assim, de identidade para que a gente possa chegar. Não como ele, mas buscando essa perfeição cada vez mais grande. Então, isso implica em muita coisa, numa permuta muito interessante. Para que a gente possa desenvolver tudo isso, nós temos que fazer um grande trabalho. Uma grande permuta entre os defeitos e as virtudes. Porque nós sabemos que ainda nós fazemos parte de uma mescla. Nós somos uma mescla. Uma parte de defeitos e uma parte de virtudes. Nem todo mundo é só virtudes, porque se ele fosse só virtudes, ele estaria já nos mais altos píncaros da evolução. Mas também não é só defeitos. É por isso que esse convite que Jesus faz para que a gente seja perfeitos, é claro que ele não está falando isso só após a vinda dele aqui. Esse ser de vós aos perfeitos vem desde a fundação do mundo. Quando ele nos abraça, quando ele nos adota, essa grande multidão de espíritos tão inferiores, e qual que é a tônica, qual que é o desafio para cada um deles? Porque são todos imperfeitos e muitos deles comprometidos com a justiça, porque nós viemos de outros lugares altamente comprometidos com as leis divinas. Então, qual que é o convite, qual que é o desafio? Ser de perfeitos. Porque ninguém se perde. Porque Jesus já dizia que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderia. Claro que é uma metáfora, nós não somos ovelhas, nós somos seres humanos, mas ele faz uma comparação de um pastor com as ovelhas. Até que em determinado momento ele diz que um pastor, quando ele é muito consciencioso, muito amoroso para com seu grupo, para com suas ovelhas, se uma se desgarrar, ele deixa as 99 num determinado lugar, guardadas, e ele vai atrás daquela que se desgarrou. E ele procura até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele a coloca por sobre os ombros, e é motivo de maior alegria desse pastor, quando ele pega essa ovelha desgarrada e reúne novamente ao rebanho. Esse rebanho que era de 100 unidades, agora estava com 99 porque se desgarrou. Então, aqui no nosso mundo materialista, onde as pessoas dão pouca importância para as coisas, ninguém estaria ligando por uma unidade única. Olha, mas nós temos a maioria. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. Claro que pode fazer. Deus faz tudo, Jesus faz tudo. Nós, em determinado momento, quantos de nós, se ainda somos ovelhas desgarradas, mas se nós formos dar uma olhada no retrovisor da nossa vida, nós vamos perceber que nós já fomos muito mais desgarrados do que somos hoje.
ovelhas, nesse símbolo, muito mais desgarradas. Mas o Cristo não desanima de nenhuma das suas ovelhas. Nenhum de nós está órfão. Então ele está sempre presente. Então o que acontece para que a gente possa melhorar? É a permuta dos defeitos pelas virtudes. Porque a virtude é a virtude do bem, do amor, da caridade, da humildade, a virtude da solidariedade que tem que acontecer no futuro, da fraternidade entre nós, são virtudes. Jamais vai acontecer a fraternidade e a solidariedade aqui no nosso planeta, porque ela vai acontecer e não há impedimento, não há quem impeça isso, mas através da reunião dessas virtudes todas, onde o homem será bom, amoroso, onde se possa justificar amando-nos uns aos outros, como ele sempre nos amou, nos ama e nos amará sempre. Então, é dessa forma. Então, é uma permuta. E é justamente isso que a gente vem fazendo, muitas vezes sem perceber, desde os tempos mais primitivos lá atrás, onde nós errávamos muito mais do que hoje. Nós errávamos muito mais, cometíamos muito mais crimes, muitos erros, muitos pecados, assim como as pessoas pensavam. Então, mas quando nós começamos a perceber o tamanho da nossa fragilidade, essa é a palavra mágica. Nós somos muito frágeis, porque a prepotência do homem, ele acha, em até um certo tempo, onde ele está em pleno vigor, ele acha que ele não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Sou forte, sou... Então, ele pensa, mas quando o tempo passa, ele envelhece, e mesmo antes disso acontecer, quando acontece uma enfermidade daquelas, e quando ele começa a perceber que tudo aquilo que ele reuniu, como dinheiro, como patrimônio, e onde ele depositava ali sua confiança, e que tudo isso não lhe vale de nada, não vai lhe salvar dessa atual situação de forma alguma, então ele começa a perceber o quê? Fragilidade. Não sou forte como eu pensava. Não somos fortes como nós pensávamos que éramos. Nós somos frágeis. E é justamente, se a gente quer conquistar alguma coisa de muito importante, nós temos que também sairmos da fragilidade. Mas para que a gente possa fazer essas conquistas, nós temos que perceber e fazer essas introspecções dentro de nós, análises, fazendo essas reformas tão necessárias, que uma maioria ainda não tem vontade de fazer, porque essas reformas implicam, muitas vezes, em renúncias, e coloquemos renúncia nisso. É necessário renunciar a muita coisa para que a gente possa, então, perceber o tamanho da nossa fragilidade e a necessidade de a gente mudar para melhor. Quando nós fazemos essa viagem dentro de nós e percebemos quem somos nós, o que somos nós, o tamanho dessa grandeza que somos nós, mas que ainda não foi desenvolvida, então a gente começa, realmente, é o momento em que nós começamos, então, a perceber o tamanho dos defeitos, e esses defeitos, muitos deles estão implicados em crimes, contra o nosso irmão, o nosso próximo, acontecendo dentro da sociedade, dentro da coletividade. Então nós percebemos que não tem outra saída. Mas não é porque nós estamos negociando, não. Porque se eu não melhorar, eu vou ser punido. Não existe isso. Eu vou melhorar porque eu sei que se eu melhorar, quem vai ser o grande beneficiado disso vai ser eu. Porque na medida que eu vou melhorando, que eu vou trocando, vou substituindo defeitos por virtudes que eu não tinha ainda, ou muito pouca, mas ampliando esse campo das virtudes, o maior beneficiado vai ser eu. Em que ponto? Eu vou encontrar paz, harmonia, equilíbrio, alegrias imorredoras cada vez mais. E quanto mais eu percebo isso, mais eu desenvolvo essa velocidade da troca de defeitos pelas virtudes. É nesse momento, então, que começa a se dar a santificação, a purificação. É quando a pessoa começa a se tornar cada vez mais puras. Então, quando a gente consegue equalizar, vamos supor que eu tenha X de defeitos, X de virtudes, e agora elas estão divididas meio a meio, já é uma grande conquista. É uma grande conquista. Nós sabemos, através da espiritualidade superior, que quando já chegamos a esse patamar, nós já somos vistos como grandes
grandes vitoriosos. Mas na medida em que nós ampliamos isso cada vez mais para o lado positivo, nós não teremos no futuro nem necessidade de reencarnar aqui. Porque a reencarnação aqui no planeta Terra, ela se dá como forma da melhoria nossa. Tanto que é um mundo de provas e de expiações. Expiações e resgates, provas, onde nós temos que provar a nós mesmos que eu já não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo, já melhorei, eu sinto isso, que eu já melhorei porque eu mudei a minha linha de comportamento. Eu não tenho os mesmos comportamentos que eu tinha no passado, que eu tive anteriormente. Eu estou mudando e percebi que isso é bom. É bom para mim e é bom para aquele meu próximo que está caminhando junto de mim. E aí, num detalhe muito grande, porque na medida em que eu me aperfeiçoo mais e recebo esses benefícios, e que eles também já estão recebendo, então isso serve de exemplo. Eu começo, eu apenas estou fazendo aqui uma comparação, e eu ainda estou longe, mas eu começo a perceber que eu estou sendo exemplo. Através das minhas mudanças, agora sou um exemplo. Aqueles que estão mudando também estão se tornando exemplos. E assim sucessivamente as coisas vão andando. Então, há um detalhe muito importante que diz assim, que Deus não fez o mal. Deus não fez o mal e nem construiu as trevas de forma alguma. Deus não é autor do mal. Deus é o autor do bem. Deus é o autor do amor. Deus é o autor da luz. Porque, muitas vezes, nós sabemos que as trevas, muitas vezes, elas têm um grande poder. Mas a gente estava vendo uma comparação da seguinte forma. Nós estamos fechados num ambiente de uma escuridão total. De repente abre uma fresta de uma janela, a luz penetra, a claridade toma conta imediatamente. Que poder tem as trevas? Ela já se dissolve imediatamente. E quanto mais nós abrimos essa fresta, quanto mais claridade entra, muito mais as trevas são derrotadas. Porque as trevas é apenas a ausência da luz. Nada mais que isso. Então Deus é o construtor da luz. Mas Jesus, em algumas circunstâncias, em algum momento, ele disse assim, vós sois luzes. Vós sois luz. Ele jamais disse que nós somos trevas. Aqueles momentos em que a gente não está bem, que a gente está mal, e que se alguém pudesse ver o nosso psiquismo, fosse notar a nossa aura, porque a aura é a extensão do nosso perispírito, é uma extensão do interior para o exterior. E quando ela não está bem, essa conotação dela é totalmente negativa, obscura, não tem coloração boa. Mas quando tudo está bem, quando a gente está bem, quando isso se coloca para o lado de fora, essa exteriorização do interior para o exterior, quando a gente está bem é luz. E nós sabemos que a nossa aura, através das informações que nós temos, nada do que os expositores falam aqui deve ser levado em conta quando ele diz que é dele. Isso não é nosso. Isso faz parte da doutrina espírita, faz parte de Chico Xavier, faz parte da série André Luiz, e por aí vai, Emmanuel, Bezerra, os grandes vultos luminosos. Então, quando eles nos dizem certas coisas tão importantes, aí então dá para a gente poder acreditar. Então, eles dizem que a nossa aura, quando ela chega, ela não passa mais ou menos de 5 centímetros. A nossa aura muito boa, brilhante, com cor azulina, às vezes, quando a gente está bem, está feliz, mas é um estado mental. Não é porque nós estamos com muito dinheiro, porque a nossa situação financeira está bem, não é por isso não. Quando nós estamos bem mentalmente, e para a gente estar bem mentalmente, nós temos que estreitar cada vez mais os nossos laços com Ele, Jesus. Então as informações que nós temos, através do próprio Chico, a nossa aura, aqui nesse mundo de prospiações, ela chegando a 5 centímetros está ótima, excelente. Imaginemos, é uma exteriorização do interior, mas de luz, isso é muito bom. Mas nós sabemos que agora ficamos pensando na aura de Chico Xavier. Ela não se limitava aos 5 centímetros. Dos grandes vultos luminosos, esses 5 centímetros é para nós ainda, a maioria ainda, muito simples ainda. Agora imaginemos a aura de Jesus Cristo. Imaginemos a aura, a extensão da aura dele. Ela abrange totalmente o nosso orbe terrestre.
ela envolve todos aqueles a quem ele adotou. Porque como está colocado, já comentamos isso aqui, em Efésios 1:4, e porque nos reuniu nele, antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos santos. Olhamos aqui os caracteres da perfeição. Santos irrepreensíveis. Não um santo que dá para colocar em dúvida. É aquele que não dá para repreender porque ele já é total. Então vejamos, porque nos reuniu nele, e quando ele nos reúne nele, é como uma mãe reunindo os filhos. No amor de uma mãe reunindo os filhos. Mas esse amor de Jesus, ele é muito, com todo o respeito a todas as mães, principalmente a nossa Mãe Santíssima, mas ele é a figura, é o ser fundamental, principal aqui para nós. Então vejamos, porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Está no versículo 4, do capítulo 1 aos Efésios. Mas no versículo 5, já colocamos aqui também, porque nos adotou. Está a palavra adoção. Então, nós estamos como filhos adotivos dele. E o nosso envolvimento nele é nessa aura amorosa dele, amor puro, luz pura. Embora sendo ainda, muito de nós, ainda sendo portador de muitas trevas, de muitas coisas negativas. Mas tem um tempo para terminar. Porque a tendência é que a gente cada vez mais, melhore cada vez mais. Então nós chegamos à seguinte conclusão. A vinda de Jesus aqui, a corporificação dele no nosso meio, esse ser transcendental, que muita gente não conseguiu entender a grandeza dele. Tem gente que está limitando Jesus a um tempo de 2000 anos atrás, alguma coisa. Não, ele é muito anterior. Em torno de 4 bilhões e meio de anos já era Cristo. E era ele o responsável para a construção dessa casa que nós estamos morando. Nós gostamos de morar aqui. É uma casa abençoada. Quando a natureza reflete esse amor divino no campo, no mineral, no vegetal, no animal, em nos mares, nos oceanos. A nossa Terra, que é vista como o planeta azul, é a coisa mais linda do mundo. Então, é autor dessa casa em que nós moramos. E nos adota e nos coloca aqui para morar, porque todos nós temos necessidade da evolução. O atual sistema ainda aqui na Terra é mundo de provas e expiações ainda. Essas características, caracteres da perfeição. Esses caracteres, essas características ainda são de provas e de expiação. Mas a gente tem uma boa notícia sempre, para passar para todo mundo, aquele que nos ouvem. O mundo de provas e de expiações está chegando ao fim. Ele está se acabando. Jesus disse que tudo isso já está passando. Quando ele diz assim, crede em Deus, crede em mim também. E na casa de meu pai há muitas moradas, né? E essas moradas podem ser mesmo aqui dentro, no interior da nossa terra, nas mais variadas esferas espirituais. Eis que me vou preparar lugar para vocês, e quando eu me tiver ido e voltado, eu os levarei para que estejam junto de mim. Onde eu estiver, vocês estejam junto de mim. Isso é muito grande, gente. Diante de um momento de grande sofrimento que os humanos estão passando, mesmo aqueles que já estão mais predestinados para o mundo que está por vir, que não é uma quantidade pequena, é uma grande leva de espíritos já mais aparelhados para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele não vem pronto, ele vem para que os que moram aqui que são os responsáveis, mas vão ter todas as condições, tudo o que for preciso para que ele comece e tenha começo, meio e fim, para chegar um dia no mundo ditoso. Quando o Chico nos afirma que o terceiro milênio, porque todo mundo afirma, mas nós já estamos no terceiro milênio. Mas dentro desse terceiro milênio, dentro de mais ou menos 40 anos, não é afirmativa minha, é de Emmanuel, é de Bezerra de Menezes, a gente vai estar praticamente já num momento em que o saneamento aqui na Terra praticamente já está praticamente concluído. Os que não podem ficar aqui, que não têm condições de aqui ficarem, por essa questão dos caracteres da perfeição, eles estarão muito bem em alguns lugares, mas só não mais como aqui. Muitas vezes em mundos primitivos, lugares de dores, de sofrimento,
momentos assim muito atrasados ainda, e através das reencarnações as coisas vão mudando, porque diante de uma reencarnação sofrida e depois no retorno, como aquilo já serviu de refrigério, já um pouco mais melhorada esse projeto, esse programa, e assim sucessivamente, logo ele vai estar apto para ingressar a esse mundo que Jesus diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, são assim umas simples pinceladas em cima dessa questão tão grandiosa que está presente em nossas vidas, está acontecendo. O Criador eterno está presente junto de nós, é nosso Pai. Nos gerou, nos criou, antes nós não existíamos, mas perante também ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas podemos também acrescentar mais. A mãe desse Senhor Jesus Cristo, nossa querida, que representa todas as mães, Maria Santíssima, e outros vultos luminosos que nós já os temos em grandes quantidades junto de nós. Que nós possamos ser cada vez mais luz, possamos exteriorizar cada vez mais do nosso interior, do nosso perispírito, essa coloração cada vez mais límpida, clara, azulínea, e porque tudo isso está dentro do contexto do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos pela cooperação de vocês todos, e sempre nós deixamos aqui comentado que se aquilo que aqui é comentado, e quantas coisas são comentadas aqui por nós, pelo Leandro, então, se é bom, não fica assim importante ser bom só para nós. Vamos fazer com que isso circule, vamos fazer com que isso se expanda, vamos compartilhar, vamos dar like, porque o algoritmo ele vai entender que quanto mais a gente trabalhar essa questão, muito mais gente vão ser beneficiada com essa luz do Evangelho. Não é do expositor, a luz do Evangelho, que representa o Cristo, que representa a doutrina e que nós somos portadores. A paz do Cristo esteja com todos. Muito obrigado. Oremos. Divino amigo, Jesus amado, nosso mestre, por excelência, estando para nós como caminho, verdade e vida, integração total junto ao nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos estarmos unidos, uns falando, outros ouvindo, mas que a mensagem libertadora ela possa estar invadindo nesse momento cada lar, cada coração, cada mente, porque nós vamos conferir isso posteriormente, que as coisas começam a mudar cada vez mais para melhor, independente das dificuldades que ainda passamos, mas Jesus está presente, confiemos nisso, que a paz do Cristo possa nos amparar e proteger todos nós, nossas famílias, toda a humanidade sofredora. A paz do Cristo sempre. Muito obrigado.